Meus queridos irmãos e minhas irmãs, na semana passada nós víamos um pedido totalmente inusitado feito a nosso Senhor Jesus Cristo por Tiago e João. Eles olham Jesus e pedem a nosso Senhor Jesus Cristo: quando estiveres no teu reinado, quando estiveres na tua glória, coloca-nos para sentar uma à tua direita e outro à tua esquerda. Aquelas palavras dos apóstolos chamou a atenção de nosso Senhor, porque eles não entendiam, não estavam compreendendo o projeto, que para Deus o importante é que os homens sejam grandes diante dele e que não sejam grandes aos olhos do mundo, que busquem ser grandes nas virtudes, na santidade de vida, e que busquem correr das honrarias e das glórias que o mundo nos coloca. Vejam que nosso Senhor respondeu a eles assim: não compete a mim, mas esses lugares estão reservados para aqueles que o Pai predestinou, guardou, separou. O Evangelho de hoje é uma das grandes pérolas das Sagradas Escrituras. É um dos textos mais belos dos Evangelhos. Um dos capítulos mais gloriosos da tradição da nossa igreja. O encontro de Jesus com um indigente, com um cego sem nome, com um homem desconhecido que vivia um grande drama na sua vida, era incapaz de enxergar. Esse homem era indigente, por quê? Porque os evangelistas não nos colocaram o nome desse homem. Padre, mas aqui nos diz o filho de Timeu, Bartimeu. Bartimeu era o nome dele. Não. Aqui existe uma redundância, uma mistura do aramaico com o grego. O filho de Timeu, Bartimeu. Bar quer dizer filho de Timeu. Timeu, um nome grego. Bar, aramaico. A tradução literal, a tradução aqui, a transliteração mais perfeita, deveria ser assim: o filho de Timeu, o filho de Timeu. Não se sabe o nome. Comumente nós chamamos esse cego de Bartimeu, mas não era o nome dele. Ele era o filho de Timeu, não sabia quem era, não se sabia o seu nome, não foi registrado, era um cego. Os padres da igreja, os padres, os nossos primeiros pais da fé, que deram as bases da nossa fé, eles identificam esse cego aqui de nascença, numa leitura alegórica do texto santo do Evangelho segundo Marcos, com cada um de nós, com cada um dos cristãos, que são cegos antes de serem batizados, que não conseguem enxergar a eternidade antes do batismo, tanto que existe um ritual na igreja chamado de RICA, rito de iniciação cristã de adultos, que eu nunca fiz aqui na paróquia, que deveria ser feito todo domingo da quaresma, um rito para aqueles que seriam batizados no sábado santo. É uma das pouquíssimas coisas que eu não consegui explorar nessa divina liturgia da Igreja Católica aqui na paróquia. Esse texto é um dos proclamados naqueles dias. Por quê? Porque é o momento da iluminação, o momento em que o catecúmeno, ele começa a enxergar, ele é iluminado, ele começa a enxergar os desígnios de Deus. Esse cego aqui, mendigo, vivia às margens da sociedade,
Só para a gente contextualizar isso aqui. Hoje, uma pessoa que é incapaz de trabalhar, a Previdência Social assegura uma aposentadoria. Muitos, mesmo aposentados, vão mendigar, porque se acostumaram assim. Mas existe sim uma contribuição, uma responsabilidade do governo aposentando essas pessoas que têm problemas, que têm deficiências, que têm incapacidades de desenvolver um trabalho, para que possam ter um sustento digno. Naquela época, nos tempos de antanho, não existia essa aposentadoria. Uma pessoa que não conseguia trabalhar, ela deveria obrigatoriamente mendigar ou ser sustentado pela família. Aqui, Timeu é conhecido, mas o seu filho era cego, o seu filho era mendigo, vivia mendigando às margens da sociedade, era um marginalizado. Não só o cego, mas o coxo, o paralítico, as mulheres, quando perdiam o marido e enviuvavam. Daí a razão pela qual nosso Senhor se preocupava tanto com as viúvas, com os órfãos, que não tinham como se manter e deveriam mendigar. Então, aqui, esse cego, ele mendigava, ele vivia às margens da sociedade e ali sofrendo. Ele escuta dizer que nosso Senhor Jesus Cristo está passando aquele homem que ele já ouvira falar que já tinha curado, que já tinha feito o paralítico andar, que já tinha ressuscitado os mortos. E aquele homem, num ímpeto, numa força, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Ou seja, Senhor, eu não aguento mais mendigar. Senhor, eu preciso ter a minha dignidade que eu nunca tive. Eu quero ser feliz. Só que é interessante no texto, porque os homens que estavam ali, ao redor daquele cego, começaram a chamar a atenção daquele cego. Cala-te, fica quieto, Jesus não vai te escutar. Tu és um marginalizado. E quanto mais eles chamavam a atenção, era que aquele homem gritava. Por quê? Porque, minha gente, nós somos muitas vezes insensíveis para a dor do outro. Somos muitas vezes insensíveis para o sofrimento do outro. Muitas vezes temos até um pouco de compaixão, um sentimento de pena, mas não sentimos na nossa pele o sofrimento e a dor do outro. Quem passa pela dor, pelo sofrimento, pela dificuldade, sabe o que de verdade está enfrentando. E aqueles homens ali não sabiam o sofrimento daquele mendigo, daquele cego. Não sabiam o sofrimento daquele homem, imaginavam, mas não sentiam na pele. Aquele homem grita com um grito de desespero: é minha única esperança, só Ele pode resolver o meu problema, só Ele pode resolver essa grande dificuldade da minha vida, ninguém mais pode resolver. E olhem, vejam bem, que tem coisas na vida que só nosso Senhor Jesus Cristo é capaz de resolver. Muitas coisas nem a medicina, muitas coisas nem um psicólogo, nem um psiquiatra. Muitas coisas só nosso Senhor resolve, só Ele. E aqui é interessante que nós compreendamos que o refúgio das nossas vidas é Jesus, que a salvação das nossas vidas é nosso Senhor.
Tem momentos, meus irmãos, que nós iremos de verdade ficarmos impotentes diante dos problemas. Seremos totalmente impotentes, porque não temos mais o que fazer, a não ser colocar o joelho no chão, a não ser implorar a Deus misericórdia, a não ser chorar e sofrer e pedir a Deus: tem, Senhor, de mim misericórdia. E entender que aquele sofrimento, que aquela dor, que aquela agonia, que aquela dificuldade é para o nosso crescimento, nunca para a nossa destruição. Compreendermos que a dificuldade enfrentada, que a ferida aberta, que a chaga que está machucando ali, é para a nossa conversão, é para o nosso crescimento, é para a nossa mudança de vida. Existe uma máxima de Santo Agostinho, o grande bispo de Hipona, que viveu no século IV, no século V da nossa era, que diz assim: quando o homem não vai a Deus pelo amor, ele vai a Deus pela dor. Não espere para servir a Deus na hora das agruras ou depois das dificuldades. Comece a servir a Deus de todo o coração, com toda a força, com toda a vida, como nos vai dizer o Evangelho da próxima semana. Isso mesmo, como o texto santo do Evangelho da próxima semana nos vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Os sofrimentos que Deus permite que nós passemos é para o nosso crescimento, nunca para a nossa destruição. É para a nossa conversão, nunca para a nossa perdição. E aquele sofrimento ali despertou naquele homem uma sede por Deus. Despertou naquele homem um desejo de se encontrar com nosso Senhor para curar a sua cegueira. Olha que ele gritou, aquele grito angustiante, aquele grito que vinha das entranhas daquele homem, tocou o coração de nosso Senhor. Por quê? Porque Deus tem compaixão da miséria humana. Deus, minha gente, não nos fez para o sofrimento, pelo amor de Deus. Ontem eu fiquei tão triste quando uma pessoa me dizia assim: olha, padre, fulano está tão revoltado porque perdeu o pai. E eu dizia assim: não entendeu nada ainda. Meus irmãos, a vida é dura, eu digo tanto isso. Não é fácil viver. A vida é encantada para as crianças que não conhecem ainda a maldade do mundo. Para um adolescente que ainda a responsabilidade e o peso está nas costas de papai e mamãe. A vida é dura, sim. E é muito mais dura para quem não tem fé. E é dura, mas é amenizada pela fé que nós temos em Deus, que sabemos que somos vaso de predileção, de eleição divina. Aquele homem grita, Jesus tem compaixão. Olhem que quando nós vemos certas dificuldades que as nossas capacidades são incapazes de resolver, nós temos que fazer como esse cego aqui, filho de Timeu. Colocar o nosso joelho no chão 1, 2, 100, 1.000, 200, 300 dias, pedindo a Deus essa graça, pedindo a Deus para curar o coração,
pedindo a Deus para preencher o vazio existencial, pedindo a Deus para amenizar a ansiedade, para encontrar a razão de viver, para não perder o brilho dos olhos. Olha, por esses dias eu fui celebrar na cidade de Mamonas. E lá o padre Daniel me levou para jantar em uma casa. De um acidente que teve no começo desse ano. Isso mesmo, no começo desse ano. Saindo ali de Capitão Enéas até Janaúba, nesse trecho ali. E na família que eu fui jantar, a dona da casa perdeu um irmão, a mãe, a filha, que era a coroinha da paróquia, e um amigo. E o filho que estava dirigindo o carro ficou vivo, estava na casa. E eu pensei assim, eu disse, meu Deus, olha o que Padre Daniel aprontou comigo hoje. Me levou numa casa tão sofrida. Mas ali eu vi sorrisos. Ali eu vi esperança. Ali o meu coração foi totalmente sensibilizado por ver esperança de dias melhores naquela família. Aí jantávamos, depois íamos no pátio assim, lá atrás na piscina, a piscina coberta, cheia de folhas, do bosquezinho que tinha na casa assim. E aí o pai me dizia assim, olha padre, desde que aconteceu essa tragédia na família em janeiro até hoje, a gente não consegue mais voltar para aqui. Como dói, mas a gente tem esperança que no céu todo mundo vai se reunir. Olha que eu saí dali comentando com os acólitos que tinham ido comigo, com o coração na mão. E eu me questionava assim, olha, como sacerdote, como ministro de Deus. Eu me questionava assim, meu Deus, e se essa tragédia tivesse acontecido na minha casa? Como será que eu, como padre, estaria reagindo diante de uma grande adversidade dessa? Diante de um problema dessa proporção? Perder a mãe, o irmão, a filha de 12, 13 anos, se não me falha a memória. Perder um amigo, o filho ir para a UTI, graças a Deus viver. E ainda conseguir ver ali esperança, alegria na medida do possível. E eu confesso a vocês que sou um homem duro, mas em diversos momentos, na capela da minha casa, na minha solidão diária, no meu recôndito, lá no cantinho, no candinho da minha habitação, eu chorava e dizia assim, Senhor, tem misericórdia daquela família. Senhor, cuida daquele povo, para que não se acabe numa depressão, numa ansiedade. E rezei tantos dias por isso. Porque, minha gente, olha, tem pessoas que passam por sofrimentos, que o nosso coração sequer é capaz de imaginar tamanha dor. Eu lembro, quando sempre falo de sofrimento, eu lembro que no velório do meu sobrinho, antes de chegar aqui, a minha irmã, que era uma pessoa totalmente entoada, que cantava absurdamente bem, chegando até cantar, né, nas bandas do Nordeste, lá na
na nossa região, na sua adolescência, e depois não seguiu esse caminho. Eu lembro do sofrimento da minha irmã e ela não conseguia falar nada ali chorando, e enquanto meu sobrinho era enterrado aos 15 anos, ela cantava Como é Grande Meu Amor por Você, de Roberto Carlos. Eu nunca vi uma cena daquela, uma mãe cantando ao enterrar o filho. E depois, vocês sabem, já estava aqui na paróquia, né, em abril do ano seguinte, 1 ano e 3 meses depois, ela chegou a falecer pela morte do meu sobrinho. Ele morreu com 34, ele morreu com 15, ela morreu com 34 anos. Mas o sofrimento que marca um coração é muito grandioso, é muito pesaroso, e é de verdade uma semente de conversão. São essas dores, essas dificuldades, esses sofrimentos, que não devem de modo algum nos fazer perder a fé, mas devem de verdade nos fazer depositar a nossa confiança em Deus. É por isso que nós rezamos sempre, quando olhamos a bem-aventurada Virgem Maria, nós dizemos assim na Salve Rainha, chorando, gemendo neste vale de lágrimas. Por quê? Porque isso aqui é gostoso viver. Mas nós sabemos que um dia nós estamos aquecendo o nosso coração ao sol na alegria da claridade. E no outro dia, o tempo lá fora está do mesmo jeito. Mas no nosso coração é só escuridão e sofrimento. Mas é preciso ter fé. Foi assim que aconteceu com Timeu. Ele teve fé, ele confiou em Deus, ele sabia que a sua esperança estava em nosso Senhor. E por incrível que pareça, nosso Senhor manda chamar aquele homem. Chama ele aqui. Ele vem. As pessoas que estavam ali discriminando, chamando a atenção daquele homem, agora de verdade vão. Agora vão de verdade incentivá-lo. Vai, levanta-te, coragem. Minha gente, nós podemos fazer como esses homens aqui, erguer as pessoas, elevar as pessoas, dar um pouco do amor que nós temos no nosso coração, para juntar os cacos de um coração totalmente quebrado. Porque sorriso no rosto não quer dizer alegria do coração, não. Momentos lúdicos, de diversão, não quer dizer coração realizado, não. Existe uma máxima civil, comum, secular, melhor dizendo, que diz assim: o palhaço sorri, mas pode estar com seu coração quebradiço, sim. E é preciso que nós tenhamos a sensibilidade de olhar o sofrimento e a dor do outro, de ajudar, de incentivar, de orientar, de estar próximo. Olha, eu digo uma coisa a vocês assim. Infelizmente, eu iniciei o meu ministério sacerdotal aqui na paróquia, para dar toda essa estrutura que nós temos hoje aqui, numa luta constante para organizar a comunidade,
para fazer festa aqui, festa ali, para construir, reformar, mostrar, refazer uma coisa, refazer outra, construir uma coisa que faltava, comprar outra, para ter uma paróquia, e graças a Deus nós conseguimos. Mas eu sonho com um dia que, como padre, eu possa de verdade acompanhar o nosso povo, não sei se aqui ou em outra paróquia, mas não sendo um construtor, um reformador, porque não foi para isso que eu fiz a minha vocação e respondi ao amor de Deus. Mas eu sonho com um dia em que eu vou poder de verdade estudar, rezar e ser um bálsamo para os corações despedaçados, sofridos, quebrados, para jogar as pessoas para frente, acompanhar, orientar, ajudar. Que aqui é de verdade o papel do sacerdote. Mas todos nós podemos fazer isso sim. Acompanhar o outro, olhar o sofrimento do outro, olhar a dor do outro. Não só com a palavra, muitas vezes eu fico olhando assim. Eu falo da nossa realidade aqui. Muitas vezes acontece uma coisa, uma pessoa está internada, aí o povo coloca nos status assim, força fulano ou fulana. Isso não é nada. O que nós temos que fazer é dizer assim: eu vou hoje rezar o Santo Terço, ou vou comungar na Santa Missa, pela saúde de fulano, de fulana. Colocar nos status dizendo que está com o outro, isso é muito pouco. O que nós temos que fazer é sermos solidários na oração, porque a oração de um coração aflito, de verdade, arranca as bondades de Deus. Não faça só isso não, de colocar no status e WhatsApp, mas de verdade, pare ali, nem que seja 1 minuto, feche os seus olhos e diga: eu vou rezar uma Ave Maria por esse irmão que está sofrendo. Eu vou rezar um Pai Nosso por esse fulano. Ou eu vou rezar a Via Sacra, ou eu vou à Santa Missa e comungar por ele, por ela. Mas dentro da minha casa está acontecendo um problema. O meu filho está se separando da esposa. Eu não só tenho que ir lá e aconselhar, mas eu tenho que correr aqui no altar de Deus e dizer: Senhor, sustenta aquela família para que ela não se acabe. Ou, Senhor, me dar as palavras certas para que eu possa mudar o coração do meu filho ou o coração da minha filha. Nós estamos vivendo, meus irmãos, em um mundo sem coração. Olha, eu digo uma coisa a vocês. Quando eu sei de alguma dificuldade ou algum sofrimento que está tendo na nossa cidade com alguém, diante de Deus, do Santíssimo Sacramento, do altar da Eucaristia, que é aquilo mais sagrado que eu tenho na minha vida, eu costumo rezar e colocar meu joelho no chão, pedindo, intercedendo. Muitas vezes não vou, infelizmente, como eu falei, o meu tempo não permite. Mas quando eu vejo, sei do sofrimento de alguém, graças a Deus, existe dentro de mim essa capacidade de rezar pelo outro. E talvez seja esses momentos de solidariedade espiritual que vão salvar o meu sacerdócio e me levar aos céus. Muitas vezes um acompanhamento à distância e rezando até pelos inimigos, que graças a Deus eu não tenho, mas infelizmente tem alguns que consideram. Vejam, meus queridos irmãos,
interceder, rezar, cuidar do outro, jogar o outro para cima. Eles gritaram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O que é impressionante no texto santo hoje é que o cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Quem já viu o cego pulando? Cego não pula. Cego ao andar fica tateando porque não tem norte. E o cego aqui pula como que movido pelo Espírito Santo de Deus. Deixa tudo o que tinha, que era o seu manto, que o protegia do sol ao longo do dia e o protegia do frio ao longo da noite, porque quem já teve a experiência de ir na Terra Santa como eu fui, sabe que oscila absurdamente 30, 35 graus por dia, de manhã para a noite, da noite para a manhã. E ele tudo deixa. Quem quer servir a Deus, quem quer seguir a Deus, quem quer se encontrar com Jesus, tem que aprender a deixar. Só que o que Deus pede que nós deixemos não é aquilo que é bom, mas sempre é aquilo que é ruim, que nos afasta dele. É o nosso egoísmo, é a nossa preguiça, é a nossa falta de fé. É tudo aquilo que nos afasta dele. É isso que ele quer que ele deixe. E Jesus, vendo aquele cego, Jesus pergunta àquele cego o seguinte: o que queres que eu te faça? É claro que nosso Senhor sabia, porque Deus tudo sabe. É claro que nosso Senhor sabia o que aquele cego queria, o que precisava na vida daquele cego. Mas Jesus não vai curar aquele cego sem antes ele dizer o que queria. Por quê? Porque talvez o desejo de Deus não fosse o desejo daquele homem. A mesma coisa acontece nas nossas vidas. Deus sabe de tudo que você precisa. Deus sabe de tudo que eu preciso. Você que está em casa, do mesmo jeito, Deus sabe de tudo que você precisa. Só que Deus espera que nós façamos um ato de vontade e digamos: Senhor, eu preciso disso. Eu te imploro isso. Eu quero isso. E Deus, que é bom, escuta as preces e os pedidos de um coração aflito. Mas quando você conseguir aquilo que deseja, quando objetivar esse intento que o seu coração almeja, você seja fiel a Deus. Não seja como os corações dos cristãos arrogantes, divinamente, humanamente falando, com o divino, não. Porque tem gente que vem, implora e pede a Deus. Quando consegue o que quer, some da casa de Deus, esquece a vida de oração, e depois só vai procurar Deus de novo quando está precisando. E é aí que começam os problemas, porque Deus diz assim: esse não merece, é um ingrato. Lembrem dos 10 que foram curados da lepra, e só um voltou para agradecer. A fidelidade a Deus é tão importante quanto a vida de oração. É tão importante quanto pedir. Peça, mas permaneça em Deus. Implore, mas seja fiel a Deus. E aquele cego, num ato de humildade, vai dizer assim: Mestre, que eu veja. A única coisa que aquele cego queria era enxergar. E se ele enxergasse, ele tudo já teria, tudo já possuía. Meus irmãos, vejam bem. Quantos de vocês estão cegos para a realidade do céu? Como foi o teu dia hoje de oração?
Será que você rezou no dia de hoje? Parou um minuto, agradeceu a Deus, fez os planos para a semana, foi fiel a Deus? Como está sendo a tua relação com Deus? No dia a dia, peça a Deus para enxergar a vida com um olhar de fé. No mundo se diz assim, enxergar a vida com um olhar positivo. Para a gente não existe isso, ter pensamento positivo. Para a gente existe ter fé em Deus. Peça a Deus para aumentar a sua fé, para enxergar a vida com um olhar completamente diferente. Porque tem gente que vive embriagado pelas coisas do mundo e cegos para as coisas de Deus. Quantos de vocês viviam na cegueira? Quantos de vocês ainda vivem na cegueira? Quantos lá fora vivem na cegueira? Aí depois, quando morre, é a passagem do caixão na igreja que vai salvá-los. Tolos, idiotas, não vai. O que vai salvar é a fé vivida todos os dias aqui. A nossa fé tem que ter razão. E a razão é sermos fiéis a Deus dia após dia. Senhor, que eu veja. Esse pedido aqui do cego, do filho de Timeu, de Bartimeu, é um pedido que eu como padre tenho que fazer. Senhor, que eu enxergue com um olhar de fé. É o pedido que você tem que fazer. Senhor, que eu veja a minha vida com um olhar de fé. O que é bom e o que é ruim. O que aos meus olhos foi saboroso, o que aos meus olhos foi algo tão malvado e que me maltratou tanto e que maltrata até hoje. E é interessante a resposta de Jesus. Jesus diz àquele homem assim: vai, a tua fé te curou. Não foi eu te curei não, mas a tua fé te curou, a tua fé em mim. Porque se você não tivesse fé, eu não teria te curado. A tua fé te curou. E será que a tua fé é capaz de curar as feridas do teu coração? Os dilemas da tua família? As incompreensões do teu viver? O esvaziamento do teu ser? A falta de perspectiva e de futuro? A tua fé te curou, a tua fé te curará. Fé em Deus, fé em nosso Senhor Jesus Cristo, fé na intercessão gloriosa de Maria, fé na igreja sacramento primordial de salvação, segundo o Concílio de Trento. No mesmo instante, aquele cego recuperou a vista. E não foi. Jesus mandou, vai. E ele seguia Jesus pelo caminho. Ou seja, recebeu a graça, seguiu a Jesus. Tem gente que recebe a graça e corre da igreja. Quando voltar, não vão receber graça do céu. Quando voltar, não vão receber bênção de Deus. Por quê? Porque foram infiéis. Isso aqui é sério. Se você fez um pedido, Deus te concedeu, permaneça na graça de Deus, porque você não irá se arrepender. Porque, como eu digo, na simplicidade todos os dias, nunca se ouviu dizer que quem servisse a Deus se decepcionasse. Tudo tem uma razão, e a razão nunca é a felicidade aqui, viu? Mas a razão é a felicidade lá no céu, na eternidade em Deus.
Não nos resta outro sentimento e outro pensamento na noite de hoje, se não concluirmos a nossa prédica, a nossa pregação, cantando como o salmista assim cantou: maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Exulte de alegria. Deus está contigo, você não está sozinho. Que Deus nosso Senhor assim nos proteja, nos guarde, nos abençoe, nos livre de todos os males, proteja o nosso coração da incredulidade e nos conduza todos os dias no caminho da perfeição rumo ao céu. Eu queria hoje terminar a minha prédica, a minha homilia, chamando aqui na frente os nossos catequizandos, turma por turma que estão aqui na igreja. Vocês podem ficar sentados, eu queria apresentar a vocês. Eu queria chamar aqui na frente os catequizandos da turma de Crisma, da Roseli e da Aparecida. Cadê os meninos e as meninas da turma de Crisma, da turma de Rose e da turma de Cida? Vem aqui na frente. Venham para cá, olha para lá. Venham para cá, ó, aqui. Essa daqui é uma das turmas da nossa crisma paroquial. Todos eles eu os convidei e exortei para que entrassem em uma pastoral e um movimento. Só pode receber a crisma aqueles que são adultos na fé, aqueles que estão maduros na fé. Quem não quer servir a Deus, não tem para que ser crismado. Vamos agradecer o sim deles com a salva de palmas. Voltemos aos nossos lugares. Agora eu quero chamar aqui na frente os catequizandos da turma de Crisma, da Edinalva e da Marley. Venham aqui na frente. O sacramento da Crisma é o sacramento da maturidade cristã. Eu devo ser crismado para, sendo maduro na fé, viver de verdade essa fé, tendo a responsabilidade com a minha alma, com a minha vida. Eu os exortei a estarem na missa todos os domingos à noite, todos os sábados pela manhã. Os exortei a não faltar a catequese, estarem 3 dias, no mínimo 3 faltas, no máximo 3 faltas. E quem tiver mais, a gente vai tirar da turma para começar depois, já que a nossa crisma esse ano ela vai ser mais curta, de agosto até janeiro. Um intensivo mais forte, porque já tem muita gente atrasada. Então, rezem por eles, para que eles, se engajando na igreja, permaneçam na amizade com Cristo, intercedendo por nós, a gente rezando por eles, para que eles, construindo a vida em Deus, construam uma sociedade mais justa e assim um dia alcancem o céu. Vamos agradecê-los com a salva de palmas. Voltemos aos nossos lugares. Vamos chamar aqui na frente agora as crianças da primeira Eucaristia, que tem como catequista Cristiano. Venham aqui as crianças.
da turma de Cristiano, que é o catequista. E esses daqui é uma das turmas de primeira Eucaristia da nossa paróquia, que estão começando a trilhar o caminho rumo aos céus. Nosso Senhor disse assim: deixai vir as minhas criancinhas. E nós aqui na paróquia, sendo a paróquia do Menino Jesus, acolhemos as crianças com muito amor, com muito carinho, zelamos deles, orientamos a cada um deles na catequese, no grupo dos coroinhas, na Legião de Maria do Presídio Infantil Virgem Puríssima, para que cresçam na amizade com Deus. Ajudem vocês também, eles, a chegarem um dia aos céus. Vamos agradecê-los com uma salva de palmas. Pode voltar para o lugar de vocês. E a última turma, que é a turma da primeira Eucaristia, que tem a Rosilene como catequista. Venham aqui as crianças da turma de Rosilene. Então esses daqui são da turma dos maiorzinhos que estão na primeira Eucaristia e que logo logo estarão participando da mesa e do banquete de nosso Senhor Jesus Cristo. Comungar nosso Senhor todos os domingos deveria ser uma prioridade nas famílias, onde o pai e a mãe deveriam orientar os filhos, trazer os filhos, para que todos, comungando o corpo de Cristo, alcançassem um dia também o céu. Vamos agradecê-los com a salva de palmas. Agora vamos todos ficar de pé, podem voltar para o lugar de vocês. E vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai,